Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. Sérgio Nishioka, médico infectologista, consultor da Organização Mundial de Saúde, abordando o tema prisões livres da tuberculose. Doutor Sérgio, dando-lhe as boas-vindas e agradecendo pela sua pronta resposta em participar e colaborar conosco neste episódio, esclareço publicamente que o interesse em ouvi-lo partiu da minha ciência e curiosidade em saber nuances do projeto Prisões Livres da Tuberculose, em que atuastes como consultor, iniciado em 2018, numa parceria do Departamento Penitenciário Nacional, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Fundação Oswaldo Cruz, pelo Ministério da Saúde, irradiando minha curiosidade aos cuidados com outras doenças respiratórias recorrentes em ambientes prisionais, no intuito de proteger aos pacificadores sociais e à população carcerária. Assim, ao iniciarmos nossa conversa, peço que se apresente e diga das suas atividades. Meu nome é Sérgio Nishioka, sou médico infectologista e tenho mestrado e doutorado em epidemiologia. Ao longo de minha carreira, fui professor universitário e trabalhei na Anvisa, no Ministério da Saúde e na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Depois de aposentado, tenho trabalhado como consultor na área de vacinas e de doenças transmissíveis. Desde o início da pandemia, tenho trabalhado como consultor da OMS e da Fiocruz Brasília, particularmente com Covid-19 e vacinas contra a Covid. Via Fiocruz, também tenho sido consultor do Departamento Penitenciário Nacional em Covid, tuberculose e outras doenças no sistema prisional. Doutor Sérgio, em 2019, quando eu atuava na Diretoria de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional, tive acesso ao relatório de uma pesquisa realizada no ano anterior que trazia, no Brasil, o registro de 78 mil novos casos de tuberculose, sendo que 12% daquele total notificados em estabelecimentos carcerários. Esta proporção ainda vigora? De acordo com o portal do projeto Prisões Livres de Tuberculose, em texto postado no dia 29 de setembro de 2020, a população privada de liberdade representa menos de 1% da população brasileira. No entanto, reúne mais de 11% dos cerca de 70 mil novos casos que o Brasil registra a cada ano, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, que contabiliza a incidência de TB no país. Por essa informação, seriam, então, mais de 7.700 casos novos diagnosticados por ano no sistema prisional brasileiro. Outros indicadores são de interesse para se avaliar não só o impacto da tuberculose no sistema prisional, mas como a população privada de liberdade acometida por essa doença está sendo tratada e respondendo ao tratamento. A campanha intitulada Prisões Livres de Tuberculose, fruto do acordo de cooperação entre DEPEN e Fiocruz de 2018, apontava para o fato de que o risco de uma pessoa contrair tuberculose no sistema prisional era 34 vezes maior do que entre a população em geral, sendo que, em algumas regiões do Brasil, essa proporção seria maior. Que fatores contribuem para tal variação? A superlotação de unidades prisionais influencia negativamente para o surgimento desta doença? O mesmo portal citado anteriormente informa, no texto postado em 2020, que pessoas privadas de liberdade têm 35 vezes mais chances de desenvolver tuberculose. Diferenças regionais quanto à incidência de tuberculose no sistema prisional podem estar relacionadas às condições de insalubridade das unidades prisionais,
como superlotação e ventilação inadequada, mas também as condições oferecidas para diagnóstico e tratamento. Retardo no diagnóstico e abandono do tratamento podem aumentar a probabilidade de transmissão dentro das próprias unidades prisionais, além do aparecimento de casos de resistência que irão dificultar novos tratamentos. Também um retardo no diagnóstico e o tratamento inadequado de pessoas privadas de liberdade que vivem com HIV, por exemplo, isso no caso de não adesão ao tratamento, podem aumentar o aparecimento de casos de tuberculose pulmonar por reativação de infecções pregressas. A superlotação de unidades prisionais aumenta a probabilidade de transmissão de doenças infecciosas respiratórias, como a tuberculose. Isso ocorre através de pessoas com tuberculose pulmonar não diagnosticada e, portanto, não tratada, e daquelas que não fazem o tratamento de forma correta. Daí a importância do diagnóstico precoce, seguido imediatamente de início do tratamento adequado e de monitoramento desse tratamento de forma que a pessoa privada de liberdade o faça pelo tempo correto, não o abandonando, por exemplo, tão logo os sintomas comecem a melhorar. Considerando que o advento da pandemia de Covid-19 exigiu medidas de saúde para a proteção da população carcerária e dos profissionais que laboram nos estabelecimentos prisionais, acreditas que tais medidas alcançaram também a prevenção da tuberculose e outras doenças respiratórias? Medidas preconizadas para diminuir a transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, também são efetivas para diminuir a transmissão de outras doenças respiratórias, como a tuberculose. Este é o caso do distanciamento social, de se evitar aglomerações, de permanecer em locais bem ventilados, do uso de máscaras e da lavagem de mãos e o uso de álcool em gel. A maioria delas não são de implementação fácil em unidades prisionais. No primeiro ano da pandemia, quando vacinas contra a Covid-19 ainda não existiam, foi muito importante a limitação ou mesmo proibição de visitas com o propósito de diminuir a probabilidade de introdução do vírus nas unidades prisionais. Tais medidas também devem ter contribuído, em algum grau, para a redução da transmissão da tuberculose nessas unidades. Que medidas específicas devem ser adotadas pelos profissionais que atuam nas unidades prisionais como forma de proteção à tuberculose? Esta doença tem cura? A tuberculose tem tratamento efetivo, mas ele é de longa duração, de forma que é preferível não se pegar essa doença. A tuberculose é uma doença prevenível por vacinação, pela vacina BCG, que é administrada preferencialmente logo após o nascimento. Mas a proteção conferida por essa vacina é mais evidente contra formas disseminadas da doença e menos evidente contra a tuberculose pulmonar. É importante que profissionais que atuam nas unidades prisionais estejam informados quanto à alta prevalência da tuberculose nessas unidades e incentivem ou facilitem que pessoas privadas de liberdade que apresentem sintomas respiratórios sejam devidamente investigadas. O diagnóstico e tratamento precoce dos doentes diminui a probabilidade de transmissão da tuberculose para pessoas que tenham contato com eles, como no caso desses profissionais. De resto, medidas como distanciamento social, de se evitar aglomerações, de permanecer em locais bem ventilados, uso de máscaras e a lavagem de mãos e uso de álcool em gel, utilizadas da melhor forma dentro do possível, protegem os contactantes. É importante lembrar que nem sempre é fácil reconhecer o doente ainda diagnosticado, de forma que é sempre bom ser prudente e adotar essas medidas sempre que for possível. No contato direto com o doente com tuberculose ativa, ainda sem tratamento ou no início do tratamento, o uso de máscara pelo profissional que atua nas unidades prisionais, particularmente o profissional de saúde, é recomendado. Retornando ao contexto de vulnerabilidade da população carcerária quanto às doenças respiratórias, tal fragilidade decorre unicamente das condições inadequadas de encarceramento ou, anteriormente à privação da liberdade, muitos dos presos
já constavam como integrantes de grupo de risco? Parte da população privada de liberdade apresenta fatores de risco conhecidos para a aquisição da tuberculose, como é o caso de pessoas com alcoolismo crônico, usuários de droga e pessoas que vivem com HIV. Alguns desses indivíduos podem ter tido contato com a micobactéria que transmite a tuberculose muitos anos antes de entrarem para o sistema prisional e desenvolverem a doença sem que ela tenha sido adquirida por contato dentro da unidade prisional. Outros podem entrar no sistema já doentes, mas sem manifestações óbvias da doença ou sem declarar estar com sintomas. Alguns podem já ter tido tuberculose e, por não terem feito o tratamento na forma e pelo tempo adequado, podem reativar a doença. Como o senhor analisa a implementação de plataformas de telemedicina nas unidades prisionais, visando prevenção, detecção e tratamento ágil desta e outras patologias? Poderia tal implementação influenciar na queda dos números da contaminação nos sistemas prisionais? Conheces ou já avaliastes alguma experiência neste sentido no Brasil? A telemedicina, a meu ver, pode ser útil para a avaliação de problemas médicos que exijam a opinião de especialistas, seja para a triagem de casos que necessitam de encaminhamento para avaliação presencial, ou mesmo de outros que podem ser resolvidos pelo especialista que faz a avaliação à distância. Um bom exemplo são lesões de pele, que muitas vezes permitem uma avaliação acurada à distância. Um outro exemplo seria a leitura de eletrocardiograma em casos de arritmias cardíacas. A interação entre os médicos do sistema prisional e os especialistas, facilitada pela telemedicina, também pode ter um papel educativo para os primeiros. No caso da tuberculose pulmonar, eu vejo o papel da telemedicina como mais limitado, embora a possibilidade de avaliação de radiografias de tórax por radiologistas ou pneumologistas que estejam à distância possa ajudar no diagnóstico diferencial com outras doenças. Também pode ser útil em casos mais complexos, por exemplo, quando a tuberculose está associada a outra doença pulmonar ou casos que tenham complicações ou não estejam respondendo bem ao tratamento. Não sei de experiências com telemedicina ligadas ao controle da tuberculose no sistema prisional brasileiro, portanto não tenho como comentar nenhum exemplo prático. Doutor Sérgio, caminhando para o final de nossa entrevista, agradeço aqui mais uma vez pela tua colaboração e os esclarecimentos aqui prestados e deixo este espaço para suas considerações finais. Muito obrigado. Agradeço o convite, foi uma satisfação participar. Só gostaria de deixar claro que não sou especialista em saúde prisional. Na verdade, considero minha experiência nessa área limitada, pois é recente como consultor sobre doenças transmissíveis do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, dentro do projeto Prisões Livres de Tuberculose. Essa experiência teve, na maior parte do tempo, um foco muito grande na Covid-19, pois coincidiu com a pandemia, embora também envolva a tuberculose e outras doenças. As considerações feitas por mim nessa entrevista se baseiam nessa experiência e em leitura da literatura especializada e são limitadas por elas. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e hoje conversei com o Dr. Sérgio Nishioka, médico infectologista, abordando o tema Prisões Livres da Tuberculose. Avalie, comente e compartilhe este e os demais episódios em www.extramurospodcast.com, extramuros com H. Será um prazer receber tua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.